Notícia ruim, o Léo Duarte teve uma lesão muscular no posterior da coxa direita. Dr. Elton, nosso fisiologista, vai explicar sobre não só a contusão atual, doutor, mas também uma sequência de lesões, inclusive algumas graves. Não, então, o histórico de lesão do Léo que é complicado, né? Hoje o Dan Abreu fez um levantamento, nos últimos 7 anos são 19 lesões. Nossa. Ele já sofreu com 19 lesões, então é muita coisa, né? Se a gente for fazer uma divisão, dá 2,8 o número de lesões por ano. Então, é realmente muita coisa, preocupa. O histórico já era um histórico que preocupava, e vinha essa lesão com poucos dias de trabalho. Ele participa do jogo treino, né, com a equipe sub-20. Jogou com o Leão. Né? Participou, né, efetivamente, participou efetivamente e acaba sofrendo uma lesão logo depois. E lembrando, o Léo estava jogando, né, no seu ex-clube, vinha sendo titular da equipe, então a gente pode levantar, é questão do futebol. Eu acho que passa mais por isso. Eu não vou falar que é um jogador que vinha com muitas ocorrências. Beleza, teve as ocorrências passadas, que eu acabei de falar sobre elas aqui. A principal lesão que ele teve foi uma lesão que ele quebrou parte do tornozelo. E isso já tem muito tempo, ele ficou 120 dias afastados, mas isso não tem uma relação uma com a outra. Eu acho que foi mais azar do jogador nesse momento, né? O que me preocupa foi a última lesão que ele teve em maio, dia 9 de maio, que ele teve uma lesão na coxa. Sim. Eu queria só entender se não é a mesma, né? Porque assim, vamos entender... 2 meses, né, Breno? Porque são 2 meses e nesse período ele parou de jogar. Sim. Né? Então a gente tem que entender, lá fora, e é a grande adaptação que o jogador tem que vir. O Léo Duarte faz amanhã, depois de amanhã ele faz 30 anos de idade. O cara tá lá fora acostumado a ter uma quantidade de jogos, que ele joga 40 jogos na temporada. Chega aqui no Brasil ele vai jogar 70. Aqui o ritmo é outro, é jogo de 3 em 3 dias, treino, né, o tempo todo. Às vezes você nem treina. Treina um dia para poder viajar, jogar, e aí já entra aqui, é uma sequência que o Atlético teve treino em 2 períodos. Às vezes até ele não está acostumado com essa questão e pum, sentiu. Né? É aí que a gente fala sempre dessa questão de ter um período de adaptação, do cara voltar, entender, e a gente fala também das oportunidades de mercado, né? Em cima disso, que ele não deixou de ser uma oportunidade. Agora, não tem o que fazer, não vou falar aqui, que eu acho que seria injusto a gente falar que é um problema crônico, né? Que é um jogador que veio, eu já vi gente comentando, inclusive hoje, né? Aí você vê rede social, o cara veio bichado, não é isso, gente. Isso acontece, agora cabe ao Atlético, né? Resolver isso aí, dar tempo para ele, mas sinceramente, nesse momento, Giovana, não acho que vai fazer falta. Sério, eu não acho que vai fazer falta. Nós não vimos ele jogar ainda. Não era a posição, para mim, prioritária do Atlético. O Léo Duarte, estando aqui ou não estando aqui, eu já colocaria essa zaga com Tressol de Lianco. Então, para mim, acho que não vai ter um peso tão grande. Eu acho que, se fosse um volante, primeiro volante, quem está esperando chegar, ou um centroavante. Hoje, a gente está falando aí dessa questão do jogo contra o Betim, aí nós vamos falar assim, o Cassier fez 2 gols. Pô, beleza, que bom, né? O atacante do Atlético tem que fazer gol. Mas se fosse o Cassier, quem seria o atacante do Atlético para o jogo contra o Bahia? Renier. Ué, você fala Renier, o Elton vai morrer do coração. Não, mas é aterrorizante. Você vai morrer. Tá vendo a questão que eu tô falando? Então, assim, existem males que, sim, vou falar de novo, não quero torcer para que ninguém machuque, mas a questão do Léo Duarte hoje, para o Atlético, para montagem do time, ainda não vai fazer diferença, porque nem jogar é jogar. Eu acho que a questão maior é do que o Atlético só vai nessa questão de, vou contratar por oportunidade de mercado. É ridículo, mas ainda pensando na ilusão ao torcedor, porque, vamos conquistar uma vaga na Libertadores por meio do Campeonato Brasileiro. Muito difícil. Na maneira atual. Faz uma contratação e essa contratação lesiona antes mesmo de estrear, é você brincar com a cara do torcedor. Óbvio que não tem como, é impossível você premeditar que o cara vai chegar já lesionando, óbvio. Mas é você pensar que, por exemplo, o Bahia fez 3 contratações até o momento. Um goleiro, um zagueiro e um atacante. Vai enfrentar já o Galo na semana que vem, na terça-feira. O Atlético, de uma contratação que fez, já está lesionado. De uma posição que não era prioridade. Sim. Exato. Só assim, eu não vejo problema em clubes que contratam jogadores com histórico mais vasto, digamos, de lesão. É o caso do Léo Duarte. Agora, com certeza, esses clubes, o Atlético tem um departamento de saúde muito competente. Você não pode tratar esses jogadores como os outros. Sim. Esses jogadores precisam de uma lupa. Igual agora, o trabalho que vai ser desenvolvido com o Léo Duarte para se recuperar, precisam de ser acompanhados mais de perto. E
só assim, não é nem necessariamente discordando do Breno, porque eu concordo com ele com o não fazer falta, mas eu acho que tira a oportunidade de uma possibilidade de perspectiva um pouco diferente. Exemplo, a gente olhando o time que iniciou, o time principal, vamos supor se logo nesse começo do jogo até o jogo contra o Bahia, o Léo Duarte ganhasse a condição de ser titular no lugar do Natanael. Vamos supor que ele ganhasse. Talvez o Atlético ganhasse um pouco mais em saída de bola, talvez o Atlético ganhasse um pouco mais de estatura. Então, assim, essa possibilidade de uma eventual mudança no sistema defensivo, o próprio Domingues acaba perdendo. Eu só acho que faz falta, não ao time titular, mas faz falta já para a composição de elenco. Quando a gente imagina o Domingues voltando hoje no sistema que ele tem treinado, né, com 3 zagueiros, vamos lá, o Natanael, o Tressoldi e o Lianco. Quem que é o zagueiro hoje mais experiente a ser reserva? É o Vitor Hugo. Aí você esbarra de novo no problema. Se essa conversa tivesse acontecendo antes da parada para a Copa, mostrar, eu acho que o Atlético tem problemas. E eu aponto, para mim, hoje, problemas para o Atlético. Gente, eu não vejo o Bernard sendo o cara para salvar o Atlético. Eu acho que ele tem jogado melhor do que já foi, mas ele não pode ser o salvador da pátria. Ele não pode ser o cara que vai jogar o protagonismo para cima dele. Eu não vejo isso no Coelho. Eu não vejo isso no Cassieira. Natanael, não vejo também isso nele. Então são jogadores que, antes da Copa, eu falaria, o Atlético precisa buscar jogadores para suprir lacunas que ele tem já há um bom tempo. O Atlético precisa de protagonistas e o Atlético hoje não tem. E o próprio treinador cantou essa pedra. O que me incomoda é muito... Eu tô abraçando a fala do próprio treinador do Atlético. O Barba Domingues fala, antes da parada para a Copa, em 2 jogos seguidos, falei isso na rádio e vou falar isso de novo. Eu acho de uma canalice, para quem tenta mudar o discurso do próprio treinador. E é também tratar o torcedor do Atlético de otário. É chamar o torcedor de otário. Porque o próprio treinador foi para 2 coletivas, o Breno me corrige se eu estiver errado, Porto Cabedelo e Vasco. E Corinthians também. Então foram 3. Eu ia falar só 2. Em 3 oportunidades está gravado para quem quiser buscar o próprio treinador do Atlético falando que o Atlético precisava de reforços em todos os setores. Defesa, meio-campo e ataque. É o treinador do Atlético que fala. E agora tem que me empurrar que o treinador do Atlético tá tranquilo, tá tranquilão, tá feliz. E isso é chamar o torcedor do Atlético de otário. A única contratação que foi feita na atual janela, nesse período de Copa do Mundo, acabou de machucar. O Léo Duarte está fora por, no mínimo, 3 semanas com uma lesão muscular. Então, ou seja, esse restinho agora de reta final para entrada no Brasileiro novamente, o único reforço do Atlético está machucado. Então, quando eu falo e afirmo, o elenco do Atlético está derretendo. Nos últimos meses, o elenco do Atlético derrete. Na cara do torcedor, na cara dos dirigentes, na cara do próprio elenco, na cara da comissão técnica. Eu acho que tá pesando a mão. Na cara da comissão técnica. Na cara da comissão técnica. 1 minuto, por favor. Na cara da comissão técnica e vem falar que o treinador está tranquilo, está feliz com o que ele tem no Atlético. Não! Parem de mentir para o torcedor atleticano. Parem de mentir para o torcedor atleticano. O técnico, eu tenho certeza que ele está mais preocupado do que estava ao fim da primeira parte do Campeonato Brasileiro. Ele está mais preocupado. Ele não está menos, não. Então, cuidado, Atlético. Você está lenhando o mato muito errado. O Elton, é só pegar uma frase que ele fala o tempo todo nessas 3 coletivas, que ele fala assim... Ele quem? O Barba. Vamos ter paciência e esperar chegar a janela para que a gente possa sentar e demonstrar para a diretoria os nomes que nós vamos apresentar. Chegou a janela, ele apresentou o nome, não chegaram os jogadores. Então, ele pediu paciência. A paciência uma hora esgota, gente. A questão mais um técnico que vai chegando nesse esgotamento. O HG, você falou sobre jogadores. O único que eu gostaria de destacar aqui é o Alexander. Esse,
Se ele quiser, ele poderia estar nesse time titular. No lugar de quem? Do Cissé ali. Mas aí, dependeria muito dele. E aí, o que eu vou falar aqui agora, não é só a minha opinião, é o que eu ouvi no Atlético quando a gente esteve lá na sexta-feira. O que precisa é o Alexander querer colocar na cabeça dele de que ele quer jogar e se preocupar dentro de campo. O problema dele, às vezes, é que ele exagera em algumas coisas fora de campo, né, Alexander? Mas agora acabou as férias, você não vai mais se preocupar com isso, você vai se preocupar em dentro de campo, família. porque ele é um cara que ele tem um potencial incrível, né, uma qualidade técnica gigantesca, né, uma explosão muscular muito boa, é um jogador que se destacou no Fluminense e, cara, quando você olha e vê que o Alexander tá ficando no banco para o Cissé, eu acho que o Alexander deveria parar, repensar e falar assim, cara, tem uma coisa errada. Né, eu tenho que realmente me dedicar um pouquinho mais para poder pegar esse espaço. O espaço A, Alexander, tá aí para você. E eu confio muito, que eu sempre falei desde quando ele chegou aqui que seria meu titular. E ainda estou esperando, viu, Valor? O hipotético, Ele, eu né? acho que ele ainda Cara, pode. não entra na minha tem- cabeça tem- esse negócio de não querer. Não querer o HG. É o seguinte, Não se é unir, você dedicação máxima. É você Eu se entendo dedicar o mais e máximo, entender o o seguinte, máximo. o que eu tô fazendo aqui agora Não está sendo suficiente. Não está sendo suficiente. Você vai ficar acomodado nisso ou você o vai partir para um outro o estágio? Cissé tá fazendo algo mais, eu tenho que fazer mais, Lógico porque que tá. potencial eu Mas nós tenho. precisamos entender primeiro a causa disso aí. Eu não vou cometer injustiça de nos próximos meses, seja o Domingues, seja outro técnico, se o Atlético optar pela mudança no comando técnico, à medida que o ano for prosseguindo, eu não vou exigir nenhum outro jovem a não ser esses jovens que hoje estão, tá? Quando a gente olha essas duas listas de jogadores, você tem o Cissé no time de cima, por uma questão que o Breno trouxe a informação do Alan Franco, e tem aqui embaixo o Pacini O e o Lemos. Cauã... O Lemos e o Guti também. O Lemos e o Guti e o Cauã Soares. Isso. Que com participações hoje no elenco principal atleticano, o Cauã, o Pacini e o Cissé. Com isso eu não estou dizendo que o Domingues está errado, que deveria colocar... Então isso é só para daqui... Se as coisas apertarem para o Atlético, é essa turma que está aqui, tá? Mais quem chegar, se chegar. Então, sabe, assim, eu não vou fazer esse exercício. Pô, será que não tem nem... Não. Se tivesse, a ponto de poder ser trabalhado e utilizado o restante da temporada, estaria trabalhando neste momento, né? Se não trabalhou nesses 30 dias, não adianta. Eu, particularmente, não vou fazer esse exercício. Será, eu tô fazendo será, tá, gente? Será que o Preciado no Atlético ele poderia ter rendido mais e isso foi algo dele mesmo? Que ele deu uma segurada para estar 100% na Copa? Ah, não. Cara, eu só fico pensando. São é uma coisas viagem, eu tô óbvias. viajando. Mas gente. pode ser eu tô também. viajando. Porque o Preciado que eu vi jogando pela seleção equatoriana, em nenhum jogo o atleticano viu ele jogar aqui. Sim. Aí eu fico assim, onde que tava esse futebol desse filho da puta? Mas é- Onde que Ei! onde que tava? O vagabundo tá lá, O né? vagabundo tá lá. Onde que tava o futebol desse vagabundo? Vagabundo é brincadeira, viu, Preciado? Mas onde que tava? Onde que tava? Vou fazer um comentário aqui. A gente está vendo o Dudu ali pro torcedor do Atlético. Eu acho que ele vai ser mais utilizado. Eu acho que essa questão dos 13 jogos vai por água abaixo Ué, agora. lógico, e ele vai ninguém ser. quis, né, Briano? E um detalhe. Ontem eu procurei saber um pouco sobre a questão do Scarpa. Né, de como é que estaria essa situação, se o Scarpa poderia sair. Aí eu fui pegando o lado do jogador. Né? E aí o que me passaram do lado do jogador. O Scarpa está motivado, o Scarpa jogava realmente com dor, precisava de fazer a cirurgia, fez a cirurgia, está se recuperando, não vai ficar pronto para o jogo contra o Bahia, ainda nem entrou na transição, não tem nenhuma proposta, não chegou nada para ele e ainda tem uma outra questão. Qual? Ele ainda tem algumas pendências financeiras a receber do Atlético. Aí, quer dizer, se chegar alguma proposta, ele ainda tem que acertar essa questão com o Atlético para poder pensar numa saída. Mas que ele está adaptado em Belo Horizonte, a família dele está feliz aqui, que ele não quer sair de Belo Horizonte. Procurei tentar entender com o Atlético quais seriam essas pendências, até agora ainda não obtive resposta, até para a gente poder esclarecer aqui, entender o que seriam essas pendências, né? Porque a gente imagina, salário eu acho que está tudo em dia, não é essa questão, deve ser algum tipo de bonificação, pode ser prêmio, pode ser questão até de luvas, não sei. Não, acho que imagem, eu acho que tá tudo em dia. Eu acho. Estou falando que não sabemos quais são essas pendências. Então respondendo a pergunta sobre a questão de saída de jogadores. Semana passada, nós recebemos uma informação, né, de que ainda estava mantida a ideia de 2 a 3 saídas e de 2 a 3 chegadas. Ô, gente, essa informação chega do clube. Se daqui a pouco não acontece, nós estamos passando a informação que nós recebemos. Ah, mas aí fica fácil informar. Não fica não. Não fica não.
Se você tem a fonte, vai lá, a fonte vai te passar, você vai divulgar. Por exemplo, uma fonte passou para o Galante que o Barba estava muito incomodado com o fato de não ter vindo nenhuma... quer dizer, veio o Léo Duarte, né? Já chegou machucado, já está machucado de novo. Eu até esperei você fazer um comentário igual aqui da época do Tressor, mas você não entrou na vibe. Aí eu peguei a informação do Galante e fui confirmar. Aí conversei com um jogador, e um jogador me disse, sim, está bem incomodado.